Primeiro treinamento da TDP Wine sobre regiões, né? A ideia é ter um treinamento a cada 15 dias na quinta-feira à tarde. Pode não ser esse horário, mais adiante, pode ser outro horário. Esse é o primeiro. E a gente vai falar sobre uma região que representa muito para o portfólio da TDP. Representou muito na história também da empresa, que é a região dos vinhos do Dão, em Portugal. Vou falar rapidinho sobre a TDP, é uma importadora que surgiu em 2018, né? Um Vicente, um acho que não pequeno está grupo de. compartilhando a tela. Pera aí, é verdade, também acho que não tá compartilhando. Agora tá. Agora tá. Agora tá. Obrigado. Então, falar um pouquinho sobre TDP, é uma importadora criada em 2018 por um pequeno grupo de pessoas que já trabalhavam há muito tempo no vinho, especialmente o Thiago Dalpisol, que tem passagens por grandes importadoras, grandes grupos vinícolas também. A gente prioriza sempre que possível pequenos, médios produtores, né? Rótulos que contem histórias, isso é bastante importante. Ajuda a venda, é mais interessante e ajuda a valorizar também algo que a gente preza muito, que são pessoas, o local de origem e o meio ambiente, o terroir aí desses vinhos, né? O nosso portfólio não tem muito segredo no que a gente importa, né? A gente tem uma curadoria realizada pelos sócios da empresa, eu, sommeliers, alguns enólogos, parceiros, até de produtores nossos que nos auxiliam às vezes. E, enfim, nada é trazido sem ser exaustivamente provado, né? O vinho pode ter preço bom, ter pontuação boa, ser bem indicado, mas se não entrar num perfil que a empresa acredite que seja bom, a gente não traz, né? E eu já posso adiantar um perfil de vinho que a gente costuma trabalhar, é um perfil gastronômico com uma acidez um pouco mais alta. A gente não gosta muito de vinhos onde falta essa acidez, vinhos que sejam muito chatos, porque também me foge outra palavra para para caracterizar eles, né? A gente gosta de vinhos gastronômicos que peçam comida. A gente sempre dá prioridade né, sempre que é possível a trazer vinhos que sejam sustentáveis, orgânicos, biodinâmicos e, se não naturais, com pouca intervenção também. A gente também trabalha com marcas consagradas, novas descobertas, né? Acho que muito mais com novas descobertas ultimamente do que com marcas consagradas. E eu posso dizer que a gente vai falar sobre Dão e sobre uma marca que foi uma nova descoberta e se tornou uma marca consagrada dentro da realidade desse estilo de vinho no Brasil com o passar dos anos, né? Vai falar sobre o Dão. Dão está em Portugal, né? Essa região azul ali, bem no centro-norte de Portugal, né? Faz limite com Vinho Verde, faz quase limite com Porto e Douro, faz limite com Bairrada, com Beira. É um país que tem uma tradição vitivinícola muito antiga, é um país que tem muita variedade de uvas autóctones, mais de 250, né? Só perde para a Itália e é um país que tem umas características similares, acho que em termos de comparação, a Itália seria talvez o país mais ideal para a gente comparar a Portugal. E o resultado disso é uma grande variedade de estilos de vinho numa pequena área física, né? Portugal é muito pequeno, do tamanho do estado de Pernambuco no Brasil, tá? O Dão, então, é essa região azulzinha que está ali no meio. Ela foi demarcada em 1908, começou a produzir em 1910, e é a primeira região de vinhos não licorosos demarcada em Portugal, né, depois da região dos vinhos do Porto. É uma região, portanto, que tem um passado interessante, fama de vinhos nobres, elegantes e de guarda, né, quando a filoxera, ela demorou um pouquinho para chegar no Dão, né, quando ela se abateu sobre a Europa, e os vinhos do Dão eram muito procurados a essa época, e assim foi por muito tempo, né? Mas nas décadas de 1960 e 70, com a política do Estado Novo em Portugal, né, com a ditadura de Salazar,
Basicamente, a produção foi reduzida a 10 cooperativas que tinham o monopólio da compra de uva e de vinho, né? E o foco mudou da quantidade, perdão, da qualidade para quantidade. Então, foi uma região que durante algumas décadas do século passado ela foi e ainda se refletia um pouco. Mais recentemente teve uma mudança bem grande, mas é uma região que se caracterizava por vinhos sem tanta expressão, vinhos mais simples, mais comuns, né? E isso começou a mudar, né? Mas década de 80 nem tanto, mas principalmente na década de 90, né? Quando chega, se consolida a União Europeia, a abertura de mercado, né? Então, pequenos produtores começaram a ver opções, começaram a fazer suas próprias vinícolas, ter suas próprias, suas próprias terras e vinhedos já tinham, né? Começaram a fazer seus próprios vinhos, né? Aliando essa tradição que eles já tinham, uma região de saberes bastante antigos, passados de geração em geração, a novas tecnologias que foram aliadas também a tudo isso, né? E deu um vinho que segue tendo um caráter muito tradicional. Acho que Portugal também, o que diferencia muito Portugal são esses vinhos de caráter regional muito apurado, né? E é o caminho do país, né? Não adianta Portugal, com o seu tamanho, tentar competir em volume com outros países. E por mais que a gente bote entre aspas ali, tenha ressalvas, Portugal há tempos já é comparada, né, com a Borgonha de Portugal. Quer dizer que faz vinhos né, que são iguais, melhores que os da Borgonha. Não, não quer dizer isso. Mas num estilo de elegância, num estilo de menor extração, de frescor, que se compara a um estilo que a gente busca nos vinhos da Borgonha. Essa é a região do Dão, né? Principalmente aí a altimetria dela, é uma região bastante acidentada e ela é principalmente limitada por serras, tá? Então a gente tem aí da Nave a norte, Serra do Caramulo e do Bussaco a oeste, a Serra do Açor a sul e a leste a Serra da Estrela, que é o ponto mais alto de Portugal, né, com cerca de 2.000 metros. O meio é meio que um vale, né? As vinhas estão numa altitude média de 300 400 a 500 metros, né? Algumas até 800 metros, mas não é a regra. E isso, ela está muito bem protegida dos ventos do norte, dos ventos secos que vêm do continente, do leste também, de leste e sudeste. Está protegida do Oceano Atlântico a oeste, então ela tem uma característica climática continental muito forte, de verões bastante secos e quentes e invernos muito frios e chuvosos, né? Ela é uma região permeada ali por rios, né? Precisa ter uma grande passagem de água, mas a seca no verão ainda pode ser um problema. Chove muito, né? Para padrões europeus, 1.300 milímetros de chuva é um monte. Só que 80% dessa chuva cai entre outubro e abril, né? Outubro sendo ou os finalmente, ou a colheita praticamente já acabou. E aí dali para frente, né? Não vai causar grandes prejuízos, pode causar algum prejuízo na floração. A geada é um problema também, né? Geadas tardias no outono são problemas. Os solos são graníticos na sua maioria, quase 98%, né? Pobres, bem drenados, solos ácidos e com um teor moderado abaixo de potássio. É um solo que tem características de favorecer principalmente uma manutenção de cor e acidez nos vinhos. Quer dizer que a cor é intensa, não, mas ela se mantém. Isso a gente consegue verificar nos vinhos velhos que a gente abre aqui, principalmente, obviamente, nos tintos, né? E uma acidez que a gente consegue notar com os vinhos de guarda, que ajuda muito em qualquer tipo de cor. Tem muito afloramento de pedra, né? De pedras graníticas. É uma região onde isso é um cenário ali do Dão. E é um cenário muito quando está chegando no Dão.
pelas rodovias tu enxerga muito, são essas pedras aí meia nuas, graníticas, meia com limo em cima, isso é um cenário bastante comum. É uma região que não cresce lá muita coisa, né? Ainda mais com um relevo acidentado. Isso é um detalhe de, de parcelas de solo, são solos relativamente jovens também. É uma região caracterizada por minifúndio, tá? O tamanho médio da propriedade é de 2 hectares, é bem pequeno. Em muitas coisas ela se caracteriza, ela é parecida com a Serra Gaúcha, né? Uma região bastante colinosa, de pequeno, uma propriedade bastante pequena, pouca ou nenhuma mecanização, né? É colinosa e difícil, mas não faz sentido ter um terreno de uma terra de 2 hectares, não faz sentido eu ter muita mecanização. A produtividade média por hectare é de média para baixo, de 5.000 litros, né? Por exemplo, Alentejo é quase 8.000 litros, né? Tem 14.500 hectares de vinhedo, que não é muito, e produz 4% dos vinhos que Portugal produz. Também é uma região que não representa muito em termos de produção. É mais em termos de valor, mas eu não consegui chegar a nenhum número exato em quanto o Dão representa em termos de valor. Só e depois a gente vai ver no que tem aumentado nos últimos anos. Tá? Que foi isso, né? O Dão foi a região vitivinícola, esse é um dado de 2023, que mais cresceu nas exportações, né? Quase 20% de 2022 para 23. Segue num crescimento grande, eu não tenho dados mais atualizados sobre isso, mas segue num crescimento grande, né? O Dão deve ser a sexta ou sétima região, a maior região produtora, né? A primeira é o Douro, depois Lisboa e depois o Alentejo. O Dão cresceu ali de 22 para 21, né? 1,3% em volume, cresceu muito em valor, 18,2% e 16,6% no preço médio do litro. O que isso quer dizer e o que isso importa para negócios? Que olha, que é uma região que tem não tem vinhos tão baratos. E é uma região de vinhos premiums, região de vinhos super premiums, regiões de bons vinhos que têm um bom valor, que não são para estar em qualquer lugar e que são para um consumidor um pouquinho mais exigente e lugares que vão ter a possibilidade de ganhar uma margem um pouco maior. Não é um vinho também para ser vendido tão barato. Tá? O Dão tem duas DOCs, que é Dão e Lafões. Lafões é a parte mais a oeste, ali onde tem essa região chamada Besteiros. E a Manjão ali, já que dali para cima, é uma região que está meio que se confundindo ali já com a zona do vinho verde, o Dão. E depois tem duas indicações geográficas, que é terras do Dão e terra de Lafões. Tem 7 sub-regiões, a gente não vê isso muito, né? Não tem grande divulgação dessas sub-regiões do Dão. São diferentes, não são tão diferentes quanto em alguns outros lugares, por exemplo, como no Douro e no Alentejo, mas tem suas diferenças, tá? Silgueiros, que é essa faixinha ali no meio, para cima de Terras de Senhorim, é a região mais importante porque ali está Viseu também, que é a capital da região do Dão, e é onde tem o maior número de produtores e da onde saem alguns dos vinhos mais potentes dessa zona do Dão. Terras de Senhorim, que é das zonas de Carregal do Sal e Nelas, uma das zonas logo abaixo ali de Silgueiros, é a zona mais seca e precoce, onde as uvas têm um amadurecimento mais cedo. Isso é interessante porque ela é mais seca, um pouquinho mais quente, tá? Amadurece antes. Que se chove muito entre outubro e abril, 80% do que tem que chover, quanto antes eu colher, para mim vai ser melhor. Então, né, dentro de uma capacidade desses vinhos terem de conseguir amadurecer no seu período ótimo, né, sem antecipar o amadurecimento. É por muitos considerado o terroir perfeito do Dão, com vinhos muito equilibrados entre a potência e o frescor.
Serra da Estrela, né, marcando, eu acredito que sejam as três mais importantes, é a região mais fria, onde as videiras sobem mais alto e é onde tem vinhos mais tensos, mais ácidos, mais, às vezes, que exigem um maior envelhecimento para serem consumidos. E aí, completando, a gente tem as outras quatro regiões: Besteiros, Castendo, Alva e Terras de Azurara. Então, essas são as 7 sub-regiões que o Dão tem para nos mostrar. Tem um monte de variedade autorizada, né, entre tintas e brancas, e eu destaquei aqui as 4 tintas mais importantes, sendo que 2 delas são autóctones. A Touriga Nacional é uma uva que surgiu no Dão, é com certeza, esse é um cacho de Touriga Nacional, é a mais nobre, né? Maturação média, então ela é de metade de ciclo, né? Não pega aquela zona lá da chuva. Os vinhos têm cor intensa, são encorpados, robustos e muito frutados, com grande potencial de guarda. Na sua maioria, os vinhos do Dão são vinhos de corte, como praticamente em todas as regiões de Portugal. E a Turiga vai entrar com notas de violeta, de fruta negra madura, né? Mas sobretudo com essa robustez, com essa estrutura para dar um potencial de guarda para os vinhos, né? Vai ser a espinha dorsal de muitos cortes. A Alfrocheiro é uma uva que a Turiga é muito famosa em toda Portugal, né? E várias partes do mundo também. Cada vez mais estão cultivando Turiga porque ela é uma uva bastante resistente também ao calor. A Alfrocheiro, ao contrário, ela é cultivada praticamente no Dão, né? Também é uma uva de maturação média, muito poucos vinhos varietais de alfrocheiro, e ele é essencialmente frutado e fresco, né? Com notas bastante frescas, com notas de fruta vermelha, e vai entrar nos cortes geralmente para dar essa fruta e esse frescor um pouco maior. Aragonês, tinta roriz, tempranilho, né? Fruta madura, não vai mudar muito do que a gente tem em outros lugares, muita cor, boa graduação alcoólica, e vai entrar um pouco com essa potência, né? Mas ela também é harmoniosa e equilibrada, não tem em muitos casos sim, né? Se for para Ribeira del Duero, também suas variações ali, e para Toro, mas aqui ela não tem uma expressão tão firme, muitas vezes, como nessas regiões mais quentes que eu falei, mas ela vai aportar também essa muito boa cor que ela tem, vai ajudar no álcool e no potencial de guarda. E Jaén, que também a gente conhece como Mencia na Espanha, é uma uva que veio parar no Dão pós-filoxera, né? Dá vinhos muito elegantes, tá? De álcool médio, cor intensa, acidez não muito alta, baixa também, não dá para dizer que é muito baixa, mas são vinhos muito fáceis de beber, fruta fresca, framboesa, morango, e às vezes também entra no corte aportando aroma e fruta fresca. Brancas, o Dão é uma outra região que tem vinhos brancos fantásticos, né? A gente tem 3 muito importantes, que são a Encruzado. Encruzado é atualmente a uva mais importante, porque ela é uma uva que não produz muito, é uma uva que não é tão fácil de cultivar também, e naquele momento do Estado Novo, que eu comentei, das cooperativas, é uma uva que foi deixada de lado porque, né, não foi se dada tanta atenção. Essa uva começa a ter atenção na década de 80 mesmo, justamente porque, bom, se tu tem uma cooperativa e quer produzir bastante, eu não vou pegar uma uva que produza pouco, né? Mas é a casta atualmente mais nobre do Dão, de novo, com todas as ressalvas, é comparada às vezes ela é dita que é uma resposta do Dão a Chardonnay da Borgonha. Praticamente a gente encontra ela apenas aí no Dão também. Ela tem um enorme potencial de guarda, né? A gente vai falar depois sobre alguns vinhos da Pedra Cancela que são feitos de encruzado, né? Que esses dias eu tomei um 2009, estava super inteiro. Em 2009 que ficou numa prateleira de uma loja, né? Não era um 2009, tá dentro de uma adega. São cítricos e contidos, eles são vinhos bem fechados quando eles são jovens, mas que se desenvolvem muito bem. Eles ficam complexos com notas de com notas
cítricas, de casca de laranja, de fruta seca, com notas resinosas. Ele se torna um vinho untuoso dentro desse longo período de guarda que ele tem. Malvasia fina, outra uva bastante importante, bastante difundida por todo Portugal, muito aromática, né, dominado por essas notas florais de frutas frescas e que vai aportar justamente isso nos cortes, né? Por exemplo, eu tenho um encruzado que eu quero consumir mais novo, às vezes eu faço um corte com a Malvasia fina, e é um corte que a gente tem também da nossa linha de pedra cancela, justamente para aportar esses aromas quando a para amaciar um pouco e aportar esse aroma quando o vinho ainda é bastante jovem. E a Cercial Branco, que é a casta mais produtiva da região, né, de ciclo tardio, ou seja, já começa ali a pegar um pouco de complicação por causa da chuva. Ela tem alta acidez, pouco álcool, mas umas notas bem interessantes de fruta de caroço e polpa branca. É um vinho muito agradável, né? A gente tem também um Cercial Branco aqui na nossa linha. Entra muito em cortes, tem muito poucos varietais, mas ela aporta, é diferente dessas notas florais e mais adocicadas da Malvasia fina. Cercial Branco são essas frutas mais maduras e com um certo componente cítrico que ela consegue aportar muito bem aos cortes, tá? Então, dessas variedades, tanto as tintas quanto as brancas, vão aportar muito, vão se complementar muito para formar os cortes típicos das regiões, tá? Aqui eu tenho alguns depoimentos sobre os vinhos do Dão que eu achei bastante interessante de trazer. O Jamie Good, ele é um autor inglês, ele Ele é um doutor, agora eu não lembro, até estou com um livro dele ali em cima, eu não lembro exatamente em que é o doutorado dele, mas ele tem livros muito técnicos sobre degustação, sobre vitivinicultura. Ele tem um blog também que se chama Wine Anorak, que ele avalia vinhos, ele visita regiões, é bem interessante o trabalho dele. E né, ele fala bem sobre as características, acho que ele traz bem do vinho do Dão, né? O que você procura no vinho tinto? Prefere a elegância sobre potência e concentração, né? Prefere um vinho mais equilibrado e gastronômico? E aí ele diz que sim, se é esse o caso, são os vinhos do Dão que você está procurando. E ele fala sobre essa questão da Borgonha portuguesa e ele coloca muito bem, não é por similaridade física, mas pelo estilo dos vinhos, né? Com os Borgonhas tintos, os vinhos do Dão não apostam em potência, mas sim na finesse e sutileza, ajudados pela acidez natural das uvas. Eles vão de leves e especiados a mais encorpados e frutados, mas sempre isso é bem importante com essa fruta brilhante e frescor. A Jancis Robinson, que é uma das autoras mais importantes do mundo do vinho, crítica de vinhos também, ela fala que essa denominação de origem produz alguns dos vinhos tintos mais elegantes e minerais de Portugal, né? E a International Wine and Spirits Competition, que é uma das competições mais sérias de vinho que a gente tem, fala que há uma mudança nos anos recentes, a gente percebe isso, né? Onde determinados tipos, né? A gente não pode generalizar, de tomadores de vinho começam a olhar mais para frescor e elegância, e ela comenta que poucas regiões fazem isso melhor que o Dão, tá? A gente tem muita gente falando, a gente fala bastante do Dão, mas ainda não é uma região muito conhecida, porque mundialmente Portugal ainda não tem uma relevância tão grande quanto tem a Espanha, quanto tem a Itália, quanto tem a França. Me arrisco a dizer até quanto tem a Alemanha e alguns outros países de língua inglesa, né? Acredito também, principalmente por ser um país pequeno, por falar uma língua que pouca gente fala, né? Fora o Brasil, mas é um país que vai crescer bastante, que tem vinhos de muito. Tem muito estilo de vinho, mas tem vinhos de muito caráter, né? Como os vinhos do Dão têm e vão ser cada vez mais valorizados e podem ser muito bem trabalhados, principalmente em contextos comerciais onde a gente está buscando diferenciação. Eu vou falar um pouco do projeto que a gente tem do Dão, que é a Pedra Cancela, que vai também, que a TDP Wines importa, para exemplificar um pouco do que eu falei sobre a região do Dão. Pedra Cancela é um projeto familiar,
faz parte da Lusovini, a gente vai falar um pouco da Lusovini, que é a empresa mãe por trás desse projeto. Tá? As vinhas delas, da Pedra Cancela, estão todas no Dão, né? Elas têm vinhas em 3 lugares, principalmente na zona de Nelas e Carregal do Sal, que é essa zona mais do terroir, entre aspas, perfeito do Dão. Tá? E ela trabalha com. Na verdade, são 3 estilos de vinha. Tem algumas vinhas mais comerciais, para fazer as linhas de base. Tem a vinha da Fidalga, que é uma vinha nova, plantada, começou a ser plantada em 2016, com resgate de variedades praticamente extintas. E tem um bom patrimônio de vinhas mais antigas, tanto vinhas que eram da família do João Paulo Gouveia, que é o fundador da Pedra Cancela, quanto vinhas de alguns outros produtores que eles foram adquirindo com o passar do tempo. Aqui tem as 3 principais cabeças pensantes desse projeto, né? O Casimiro Gomes, a Sônia Martins, os dois são enólogos, né? O Casimiro e a Sônia são sócios da Lusovini, e o João Paulo Gouveia, que é um engenheiro agrícola, especialista em viticultura, que o projeto Pedra Cancela é especificamente da família dele, mas agora está dentro do portfólio da Lusovini e ele continua envolvido nesse projeto, mas dentro da Lusovini só ali. Esse é o vinhedo principal da Pedra Cancela, em Nelas, ali no Dão, né? Senão tem uma bela taipa feita, né? Um belo muro de pedra feito com as pedras graníticas da região. Vocês podem ver, aqui dá para ver bem como é o horizonte. É um horizonte bastante colinoso, tu não enxerga muito longe, né? Parece, para quem já visitou a Serra Gaúcha, parece bastante mesmo. É aquela linha de visão que ela não alcança muito ao longe, porque ela está entremeada de pequenas colinas, né, de suaves relevos, e não são relevos tão grandes, lá um pouco menos do que aqui. Aqui também uma outra visão desse mesmo vinhedo, do Muro de Pedra, tá? E a Lusovini, que tem esse projeto, é uma vinícola fundada em 2009, né? Teve o objetivo de levar um mix de modernidade e tradição para o mundo. A Lusovini foi criada principalmente para exportar vinhos de valor agregado. Ela tem produção em diferentes regiões de Portugal, né? Dão, Bairrada, Alentejo, Douro, Vinho Verde, Douro, Vinho Verde e Porto é em parceria. Dão, Bairrada e Alentejo, eles têm vinhedos e vinícolas próprias. Respeito às tradições, resgate de variedades praticamente desaparecidas, a gente vai ver isso nesse projeto, e vinhos sempre dentro do possível com uma intervenção enológica muito pequena. A Lusovini de 2009, ela já ganhou em 2019 o prêmio da uma revista bastante interessante em Portugal, né, de empresa do ano, e a Sônia ganhou o prêmio de enóloga do ano. Então, num país de empresas muito tradicionais, uma que tem 10 anos, receber esses prêmios é bastante importante. Tem um videozinho da Pedra Cancela, espero que o som chegue, mas o som também é da Lusovini, né? Mostra um pouco dos terroirs deles. A grande parte dessas imagens foi gravada na sede da Lusovini, que é em Nelas, no coração do Dão, né? Então, a linha Pedra Cancela, se eu não me engano, é a linha mais extensa que a gente tem de produtos sobre uma marca só. 3, 7, 10, 12, 15. 15 itens, fora os itens de formatos diferentes, né? E algum que outro que veio e não veio mais. É uma linha muito interessante, tá? Acho que no fim das contas também, como linha, não só por ter 15 produtos, mas é a linha que a gente mais comercializa, né? E ela está dividida em gamas bastante distintas umas das outras.
né? O Pedra Cancela Dão Doc, é seleção do enólogo, é a linha de entrada, né? Tanto no Brasil quanto em Portugal. Outra coisa que chama atenção são garrafas elegantes, vinhos bonitos, bem apresentados, bastante tradicionais também, né? Essa linha é uma linha de vinhos mais frescos, mais aromáticos e prontos para beber. Como disse bem diz a Sônia, que é a enóloga desse projeto, é uma linha que tem a tradição do Dão, mas com uma modernidade que o mercado há alguns anos exige. Então, essa modernidade se traduz numa extração um pouquinho maior dos vinhos tintos. No vinho está um pouco mais pronto para beber também, né? Mas com uma fruta muito fresca e muito saliente, tá? Eu tenho branco e rosés muito leves, frescos e aromáticos. O rosé é 100% Touriga Nacional. Para mim, é o melhor rosé que tem na nossa linha, é o Pedra Cancela. E um branco muito compridor, de encruzado, Malvasia fina e Cercial branco, né? Aquelas três uvas mais emblemáticas do Dão estão juntas para formar esse corte do branco. E um tinto de Touriga Nacional, tinta roriz e alfrocheiro, 6 meses de madeira, sem madeira nova. É o vinho mais vendido do nosso portfólio, né? Não é o mais barato, mas é o mais vendido. E o que eu saliento nele é que ele é surpreendentemente longevo, né? A gente está atualmente com a safra 2019 dele. Só pode olhar, mas 2019, não, o vinho está num momento muito bom de ser tomado, né? Acredito até que desse ano, fim do ano, deve chegar safra 20 ou 21. Mas é um vinho que aguenta muito tempo. Aliás, todos os vinhos da Lusovini têm essa característica de aguentarem muito, de terem um potencial de guarda muito grande, mesmo sem, às vezes, se prestarem para isso. Muito equilibrado, entre fruta, entre tanino, entre acidez. Daria para comparar, grosso modo, com um Beaujolais. Ele é aquele vinho frutado, gostoso, que tem uma acidez não tão doce, uma acidez mais ácida da fruta, né? Aquela madurez mais ácida, que não é tão adocicada, ao mesmo tempo em que quem toma vinhos também de Argentina, Chile, de outros lugares, está acostumado com esses vinhos mais intensos, quando toma um Pedra Cancela também gosta. É um vinho que une, é uma ponte ali entre esses dois, não vou dizer dois extremos, mas entre esses dois mundos que performa muito bem. O tinto já teve safras de 96 pontos decanter, o tinto e o branco já foram best buys da Wine Enthusiast, são vinhos muito interessantes, de custo-benefício muito bom e que estão com um, desde que estão no nosso portfólio, desde 2019 para 2020, performam muito bem. Vinha da Fidalga é uma linha que está chegando o quarto vinho agora, que é esse vinho da cápsula amarela, que é o Jaen. A vinha da Fidalga é aquela vinha nova, plantada em 2016, e lá eu só tenho castas autóctones, tá? Então é um terreno novo que eles compraram, tem 17 hectares de vinhedo num lugar que tem 20 e poucos hectares, o resto eles mantiveram a vegetação nativa. Todos elaborados com leveduras indígenas, são vinhos de terroir, vinhos de caráter, né? Basicamente o que a gente vai procurar, vai ler sobre essas variedades, como elas se dão no dão, tudo que a gente falou até agora, a gente vai encontrar aqui. Tá? Vinhos de poucos volumes, né? O Jaen e o Cercial Branco, se eu não me engano, são vinhos que não são 4, 5 mil garrafas. Os outros dois um pouco mais, né? A gente tem o branco de encruzado e a gente tem um tinto Touriga Nacional e Alfrocheiro, né? Que são os brancos muito frescos. O Cercial Branco Varietal talvez seja. Eu boto talvez porque eu não achei, tá? Eu acho que pode até ser o único Cercial Branco Varietal do Brasil, do Dão, tá? Cercial Branco Varietal do Dão. E o encruzado é o vinho branco da linha que a gente mais vende. Vende até mais que o Pedra Cancela Seleção do Enólogo Branco. É um vinho excepcional, com pouca madeira. É bem aquilo que a gente falou, ele é estruturado, robusto, acidez alta quando ele é novo, bem contido nos aromas, mas quando ele envelhece, isso eu digo porque eu
acompanho ele há algum tempo, tenho ainda algumas garrafas antigas que de vez em quando eu tomo da primeira safra, que é 2018. Muda muito, o vinho tá ainda muito bom, né? Desde 2018 até agora ele aguenta. E o tinto, o Jaen eu ainda não provei, né? Mas posso ter uma noção de como ele é. Ele vai chegar agora, nesse primeiro semestre ainda. E esse Turiga Nacional Frocheira é um vinho delicioso, com 8 meses de madeira, mas bem equilibrado, um vinho fácil de beber, bem frutado, bem no perfil da Borgonha mesmo, daquela fruta brilhante, fresca, um vinho sumarento também delicioso. E eu acho que está num momento excepcional de tomar esse vinho, sabe? É um vinho muito gastronômico, fantástico. Reserva, são dois vinhos na nossa linha reserva, que são esses dois são cortes, né? Cortes bastante tradicionais, com bastante potência, né? E aqui eu já tenho vinhas antigas da região aí de Carregal do Sal e Nelas, vinhas de 30, 40 anos, leveduras indígenas. O reserva tem uma parte dele que é elaborado tinto com pisa-pé e uma parte da maceração em lagar de granito tradicional também, leveduras indígenas. Uso de madeira nova, no caso do reserva, né? No caso do branco, não. O tinto é um tinto muito firme e muito longevo. Quando ele é novo, ele é firme e fechado. Aí ele assim permanece, a safra atual, se eu não me engano, é 22. Ele é firme e longevo e assim permanece por uns 3 anos, né? A partir ali do quarto ano, a partir de agora, no caso, ele começa a se abrir e vai. Esses dias eu tomei em 2017, e no grupo da TDP alguém postou em 2013, que estava ótimo. É um vinho que aguenta muito, né? E é um vinho que eu sempre digo, se falasse inglês, francês ou italiano, custaria mais do que o dobro do que ele custa. E o branco é um corte de encruzado e uma alvazia fina, em alguns anos já teve cercial branco também, né? Justamente para dar aquela facilidade para a gente conseguir tomar ele um pouco mais cedo, às vezes, né? Mas também é um branco longevo e bastante complexo em relação ao vinho da Fidalga. Ele é mais profundo e mais perfumado. Essa é uma linha nova que está chegando, vai chegar numa edição especial, num kit de 3 unidades, que se chama Castas Únicas. Essas são castas literalmente desaparecidas e resgatadas pelo projeto da Vinha da Fidalga. Lá no Dão, eles têm um, um instituto em Nelas, que é muito parecido com o trabalho que a Embrapa, o Vivinho, faz na Serra Gaúcha com as uvas. Eles têm um histórico muito grande de uvas, lá tem vinhos elaborados com diversas uvas também, e tem até algumas uvas ou histórico de variedades que não existem praticamente em lugar nenhum. Então, a Pedra Cancela foi atrás de diversas variedades para plantar na vinha da Fidalga, que não existiam mais, né? E o que foi feito? Não existiam mais e não se tinha histórico de como esses vinhos, como a videira crescia, como ela deveria ser podada, como o vinho se comportava. Então, o que eles fizeram? Eles plantaram, fizeram uma poda mais ou menos padrão de tudo, né? Cultivo, poda, mais ou menos do que eles sabiam, mas padronizada. Depois eles foram vendo como a videira começou a se desenvolver. E quando ela produziu, eles vinificaram também de uma forma padronizada, com o mesmo tipo de levedura, sem madeira, para ver como era o vinho na sua expressão mais pura, uma levedura selecionada, mas bastante neutra também. Então, esses vinhos a gente pode dizer que conhecidas, elas são as primeiras expressões conhecidas de muitas dessas uvas, né? E a gente tem lançado agora, a gente fez alguns eventos com a Sônia em São Paulo no começo do ano, onde ela apresentou esses e alguns desses vinhos, e a gente optou por trazer 3 variedades, 2 brancos, o Vacão e Arinto do interior e um tinto Monvedro, tá? Que a gente entende também, e a própria Lusovini, que são algumas das variedades que mais têm possibilidade de entrar, para isso também que eles estão avaliando, possibilidade de entrar numa produção comercial. O nível super premium de vinhos da Pedra Cancela traz
exemplares bastante interessantes, como esse Touriga Nacional, né? Vinhas também de Nelas e Carregal do Sal. Quando a gente fala de vinhas velhas, elas estão todas nessa zona. Vinhas com mais de 60 anos. Aqui eu tenho também levedura indígena, quase todo vinho com pisapé, fermentação em lagarto adicional de granito, né? Um 100% Touriga Nacional com madeira nova, um longo período de guarda em cave, né? E de posterior liberação para o mercado. É um Touriga muito potente, muito expressivo, com bem tranquilo de 15 a 20 anos potencial de guarda. A safra atual dele é 2017, um vinho de altíssimas pontuações. Tem um jornal em Portugal que se chama Público, é bastante importante. Ele disse em uma reportagem que ainda é de 2018, 2019, por essa época, que Pedra Cancela representava em alguns dos seus vinhos o que a Touriga Nacional, né, a verdadeira Touriga Nacional do Dão, né. Eu já tive a oportunidade também de provar alguns vinhos de algumas edições anteriores desse Touriga, e realmente é um vinho muito potente, muito expressivo e em alguns momentos ainda muito fechado. Então é um vinho que precisa de guarda, feito bem de uma forma tradicional, que precisa de guarda e se beneficia também dessa guarda. Em temporal a gente vai para a terceira safra desse vinho, vinhas com mais de 80 anos, e a primeira edição foi lançada em 2020 para comemorar os 20 anos de Pedra Cancela. A história desse vinho era curiosa. A primeira edição ela foi lançada com o Casimiro Gomes escondendo 1.500 garrafas dos seus sócios desse vinho e guardando para depois porque ele achou que ia ser uma coisa muito boa, né? Então ele disse para os sócios dele que ele infelizmente tinha quebrado 1.500 garrafas com a empilhadeira. Ele pagou do bolso dele essas garrafas. E quando eles estavam se reunindo para decidir que vinho eles iriam lançar para os 20 anos da Pedra Cancela, ele surgiu com uma garrafa, né? Provaram, gostaram. Que vinho é esse? Onde é que ele estava? Não, são aquelas 1.500 garrafas lá que eu tinha quebrado e ele tinha escondido. Então, em 2020 eles lançaram em 2012. Então, era um branco com quase 8 anos já de encruzado. Justamente eles queriam o quê? Lançando esse vinho? Demonstrar, principalmente a longevidade dos vinhos do Dão, mas de uma forma bastante diferente, que é fazer isso com branco, né? É um vinho extremamente profundo, incrível, uma produção muito pequena, né? 1.000 e poucas garrafas. A safra atual é 2015, aí eu acredito que a gente vai estar recebendo de novo esse vinho nesse ano. E o Amplitude, que ele é feito de forma muito similar aos outros tintos, mas aqui ele é um corte, é o mesmo corte do reserva, é o mesmo corte de seleção de enólogo, mas vinhas diferentes, maneira de fazer o vinho de forma diferente, tá? E ele homenageia a amplitude térmica que a gente tem nos vinhos do Dão e que dá, né, que proporciona, entre outros fatores, essa acidez natural, essa elegância que o vinho tem, e na safra 2016. Então é uma linha bastante completa de vinhos, é uma região muito representativa dos vinhos do Dão e é um formato de. É uma região assim, ó, apaixonante quando ela entra em algum lugar, quando ela entra em algum cliente, quando ela está em algum posto diferente, é muito difícil que ela acaba saindo porque é uma linha que performa bem. E o Renato falou do Jamie Goode, biologia vegetal. Era alguma coisa nesse sentido, eu não estava conseguindo enxergar o site. Gente, eu acho que era isso que eu tinha para apresentar do Dão e de Pedra Cancela. Não sei se vocês têm alguma pergunta, né? Se foi legal, se esse formato é bom, se a gente pode fazer mais vezes assim. Quero ouvir um pouco de vocês também. Oi, Vicente. Oi, Ana. Estou gostando muito dos seus treinamentos. Acho que é um formato muito importante para a gente, né? A gente hoje viu